O emulador de PlayStation 2 vem ficando cada vez mais popular nos mobiles e a cada atualização ele vem ficando muito melhor, deixando quase todos os jogos jogáveis caso você tenha um aparelho que rode. E eu estou falando do Eder SX2, um emulador gratuito e muito melhor do que aquele tal de Damon PS2 que só serve para tirar dinheiro dos outros. E então eu tive uma brilhante ideia de juntar esse emulador com o Nintendo Switch e sinceramente eu fiquei muito surpreso com os resultados. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 8 jogos de PlayStation 2 que rodam no Nintendo Switch, alguns de formas satisfatórias e outros nem tanto. Mas de qualquer modo, assista ao vídeo até o final para você tirar suas próprias conclusões a respeito dos desempenhos nos games. E aproveite para deixar nos comentários aí embaixo o que é que você achou e se quer mais testes de jogos de PlayStation 2 rodando no Nintendo Switch. E lembrando que eu não fiz overclock nesse vídeo aqui. Por enquanto eu não sei como é que faz um overclock no Nintendo Switch em cima do Android. Mas quando eu descobrir, com certeza eu vou trazer esses mesmos jogos. Só que da próxima vez vai ser com o Nintendo Switch overclockado diretamente no Android. E antes que eu me esqueça, deixa eu pedir aqui para você que for novo no meu canal se inscrever e ativar o sininho para receber tudo de novo que eu estou fazendo aqui nesse canal que ninguém liga. E também aproveite para deixar o like se você gostou desse vídeo, para eu principalmente saber se você gostou. E deixa de enrolação e bora pro vídeo. Eu só uso a intro da F dos games porque eu não tenho nenhuma intro pra colocar no lugar e eu acho essa intro muito boa e esse é o único motivo de usar essa intro. Isso aí, se inscreve, valeu, é nóis. O primeiro game que eu vou falar aqui dessa lista é o Kingdom Hearts, o primeiro game da franquia. E sinceramente, esse daqui é de longe o melhor game que rodou de todos os testes que eu fiz aqui. Ele permanece a maior parte do tempo a 30 FPS, o que é muito bom porque o jogo fica fluido, o áudio não tem muitos bugs. O problema de jogar em emulador é que quando você está jogando, nem é o lag que te atrapalha tanto, é mais o som que começa a craquelar. Isso daí principalmente no emulador de GameCube, que tem jogos que rodaram melhor nesse emulador aqui de PlayStation 2, o Eder SX2, do que o próprio emulador de GameCube. E mais pra frente vocês vão ver o que eu estou falando pra vocês. Sinceramente, esse emulador aqui, ele é muito melhor do que o Dolphin em questão de otimização dos games. Eu pelo menos estou achando, porque no Nintendo Switch eu estou conseguindo rodar Kingdom Hearts sem ter nenhum problema de travamento ou qualquer outra coisa do tipo. Isso é muito interessante, como vocês podem acompanhar nesse exato momento que está mostrando na tela para vocês. O jogo roda muito bem, cara, muito bem de verdade. Eu estou deveras satisfeito com isso daí, com esse emulador. É muito interessante, muito legal mesmo, cara. Eu nunca imaginei que fosse jogar PlayStation 2 no Nintendo Switch, ainda mais com tal performance que eu estou tendo nesse emulador. Mas sem muita enrolação, vamos para o próximo game dessa lista. E aqui chegamos no ato na onde eu falo que um game roda melhor em um emulador do que em outro. Como é que é possível o emulador de PlayStation 2 rodar melhor um jogo do que o próprio emulador do próprio console da própria Nintendo? Isso não faz o menor sentido. Sonic Heroes está rodando perfeitamente muito bem aqui em comparação à versão do Dolphin. O Dolphin fica injogável esse jogo. Quem já testou no Switch sabe do que eu estou falando. Mas aqui no Eder SX2 roda muito bem, mantendo a maior parte do tempo ali nos seus 30 FPS. Eu sei que o jogo roda a 60 FPS, mas eu fiz uma configuração para o game ficar estável em 30 FPS, porque em 60 FPS tem gargalo e aí não é tão interessante. Talvez com overclock isso daí se resolva, a gente vai saber nos próximos vídeos que eu fizer a respeito de emulação de PlayStation 2. Mas é muito interessante, como vocês estão vendo aí, o jogo fica muito bonito. E lembrando que todos os jogos que eu fiz o teste aqui está rodando em 2x. Eu vou estar deixando as configurações no final do vídeo. Se você quiser pular para lá, vai estar marcado aí embaixo no tempo. E esse aqui foi o Sonic Heroes rodando perfeitamente aí no Nintendo Switch em 2x. E eu estou muito incrédulo com as coisas que eu estou vendo que esse emulador consegue fazer. E agora vamos para o próximo game dessa lista. E agora chegou a vez do marsupial queridinho da galera aí, o Crash of the Titans. O jogo que ninguém gosta do Crash, mas eu acho muito interessante. Ele roda
não muito bem, mas ele também não roda muito mal. Dá pra jogar se você tiver um pouco de paciência, e é nessas horas que eu falo aquele lance de que o que atrapalha a emulação é o som craquelando. Esse jogo, mesmo ele estando rodando em FPS baixo, ele não tem o áudio que fica craquelando muito, não fica tendo cortes de áudio, assim deixando a emulação menos agoniante de se jogar. Eu pelo menos acho muito prejudicial quando o áudio está picotando. Eu acho que é o pior fator da emulação. Quando o áudio é mais smooth, é mais interessante aí de você continuar a sua jogatina, independente se o jogo está rodando muito mal ou muito bem. Eu não me importo se ele vai estar com FPS extremamente muito alto. Se estiver melhor, né? Convenhamos, venhamos e convenhamos que é de 30 FPS pra cima, se tiver 60 FPS é melhor ainda. Só que aqui no caso do Crash não é bem o que acontece. O jogo ele ainda tem uns probleminhas de performance, mas em algumas áreas ele atinge a sua performance inteira. Dá pra experimentar. Não é um jogo que eu recomendo jogar até o final, mas dá pra se divertir, dá pra experimentar. Se você gosta muito desse Crash, dá pra você jogar bastante aí, beleza? E agora vamos então para o próximo título. Meu amigo, aqui a pancadaria come solta. Marvel vs Capcom 2 rodando em widescreen e sem bugs nas laterais. Isso aqui é muito insano. E o melhor de tudo, em 60 FPS. Esse daqui é o primeiro jogo de PlayStation 2 que rodou no Nintendo Switch, pelo menos o meu, a 60 quadros por segundo. E o jogo roda 100% fluido. Não tem queda de FPS durante as batalhas. Mais ou menos ali quando você está pulando de um menu para o outro. Eu não tive nenhum problema de performance com esse game aqui. E foi por causa desse game aqui que eu decidi fazer esse vídeo. A performance dele é incrível. E o fato de eu conseguir usar o widescreen sem ter problemas de esticar sprite ou coisas do tipo fez com que eu fizesse esse vídeo aqui pra vocês. E sinceramente, cara, eu fiquei apaixonado porque esse jogo aqui foi um dos que eu mais joguei no PlayStation 2 quando o assunto é jogo de luta. Então esse daqui é um game bem marcante. O 2 e o 3 foram os jogos de luta que eu mais joguei assim, sem ser console da Nintendo, na onde eu só jogo Smash Bros, porque eu sou ultra mega blaster viciado em Smash Bros. Enfim, Marvel vs Capcom 2 rodando fluido, muito gostoso de jogar no Switch, inclusive é muito interessante jogar na telinha e também é muito interessante jogar na TV, principalmente porque agora tem as proporções atuais, que no caso é widescreen, e também rodando a 2x, o que deixa mais bonito ainda. Esse emulador aqui é insano, cara, é muito insano. Sinceramente, eu acho que o Nintendo Switch V1 é muito melhor do que o V2, porque olha o tanto de coisa que ele consegue fazer, enquanto o OLED, o Switch V2 e o Switch Lite não tem essa capacidade de instalar Android e rodar outros consoles de maneira muito mais prática. Roda muito melhor, inclusive, do que o Linux. Android, cara, é a melhor coisa do planeta e poder instalar ele no Nintendo Switch é sensacional. Dá pra fazer diversas coisas, jogar Game Pass, jogar emulador de PlayStation 2, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível, agora é, e vocês estão vendo aqui nesse vídeo. E agora vamos para o próximo game dessa lista. Need for Speed Underground 2. Aqui é um pouquinho mais complicado de se trabalhar quando o assunto é emulação. Até no PC esse jogo aqui dá alguns probleminhas para emular. Ele é um pouquinho chato de fazer funcionar até mesmo no PC. E aqui no Nintendo Switch não foi muito diferente. Como vocês podem ver, ele não atinge nem a metade da taxa de FPS para se tornar aceitável ou jogável, mas dá para experimentar, dá para você ver como é que funciona. E eu acredito que é possível sim fazer uma aprimoração nesse emulador para tornar esse game 100% jogável. Eu fiquei muito satisfeito aí com a velocidade desse jogo aqui. E por incrível que pareça, a versão de GameCube rodou alguns quadros acima, em algumas áreas chegando até 20 FPS. Mas em questão de fluidez, ainda assim a versão de PlayStation 2 rodou muito melhor do que a versão do Dolphin. Vale bastante a pena conferir aí. E lembrando mais uma vez de que não está com overclock. Eu acredito que se colocar um overclock aí vai fazer o game rodar fluido da sua maneira que ele deve ser jogado. Eu acredito que aí que subindo o clock do Switch para 2 GHz já resolva todos esses problemas. E quando se trata de emulação de PlayStation 2, esses consoles assim mais retrô, não tem problema fazer overclock. O problema é fazer overclock no Switch e jogar jogo de Nintendo Switch. Aí sim você vai ter sérios problemas em fazer overclock se você não souber o que você está fazendo. Enfim, esse daqui não é um vídeo de overclock, é só um ponto que eu quis citar a respeito para vocês aí.
da diferença que tem em questão de performance. Mas vamos então agora para o próximo título dessa lista. E aqui temos mais um caso na onde o emulador de PlayStation 2 se saiu melhor que o emulador de Nintendo GameCube. Mega Man X Command Mission rodou muito melhor na sua versão de PlayStation 2 do que na sua versão de Nintendo GameCube, o que também é muito bizarro e pra mim não faz o menor sentido. Era pra rodar melhor no Dolphin, mas rodou melhor no Aether SX2, eu tô ficando maluco, eu não sei nem mais falar o nome do emulador. Aether SX2, Aether SX2, é isso aí, esse é o nome do emulador. Ai meu Deus. Desculpa aí rapaziada, não tomei meu remédio hoje. Mas enfim, esse aqui foi um game que rodou muito bem. É um RPG que eu gosto muito, particularmente aí é um dos melhores jogos de Mega Man. Eu sei que minha opinião é bastante polêmica, mas é porque eu gosto muito de RPG e eu acho esse jogo muito interessante, muito bacana. Foi um dos RPG que eu mais joguei no Nintendo GameCube, eu joguei mais do que os Pokémon. Esse game aqui ele tem uma marcante história na minha vida, então eu decidi trazer ele nesse teste porque eu gosto muito desse Mega Man. Por mais que a história dele seja meio besta, meio idiota, eu ainda gosto bastante, eu acho muito maneiro a jogabilidade, eu acho muito interessante o jeito que você tem que pensar. E, por milagre do destino, ele está rodando muito bem no Nintendo Switch, através do emulador de PlayStation 2. Eu gostei muito do desempenho. Ainda assim tem alguns problemas de performance, principalmente quando você sai do cenário inicial, mas quando você está em local mais fechado assim, onde não tem muito bicho, muita coisa acontecendo, o jogo consegue atingir a sua velocidade máxima assim, sem muita dor de cabeça. Dá pra jogar, é bem interessante. Eu com certeza vou continuar jogando no emulador de PlayStation 2 através do Android no Switch, porque eu achei muito legal poder estar jogando esses jogos aqui. Na verdade, a maioria deles eu vou continuar jogando no emulador de PlayStation 2 através do Android. Isso daqui é muito sensacional. Então vamos agora para o penúltimo game dessa lista. Chegou a hora da gente conversar um pouquinho a respeito de Rayman Legends, ou Rayman 2, que é o jeito que eu conheço esse jogo aqui, que eu joguei muito no 64, no 3DS e até mesmo no PlayStation 1. Tem uma versão também para o PlayStation 2. E adivinha só, a versão de PlayStation 2 é a versão mais bizarra que eu já vi na minha vida, porque é tudo diferente dos jogos de 64, PlayStation 1 e 3DS, isso mesmo. Ao invés de você ter um menuzinho onde você navega para procurar as fases, que nem o Mario World ou o New Super Mario Bros, enfim, esses tipos de jogos, não, aqui você tem um hub na onde você anda para ir até as fases. E para você saber onde é que tá essas fases, onde você chega nessas fases, você não sabe como é que resolve esse probleminha aí, e aí você acaba ficando perdido. Só que o que acontece na performance desse game? Ele tem uma performance meio travada, ele roda relativamente meio bem e meio mal, depende muito da região que você tá e do que está acontecendo na tela. Eu não cheguei a avançar muito nesse game porque eu fiquei realmente perdido durante a jogatina. Eu passei só da primeira fase, que é igual ao dos outros consoles, mas num quesito geral você acaba ficando bem perdido, ainda mais se você jogou o de 64 ou de Play 1 primeiro. Rayman Legends é um game aí que eu estava bastante interessado e com vontade de jogar, então eu decidi fazer um teste para mostrar para vocês como é que ele roda. Ele fica a maior parte do tempo abaixo dos 10 FPS, aí ele intercala também bastante tempo ali nos 30 FPS, não dá para entender o jeito que esse jogo funciona, mas eu acho que se fizer alguns ajustes no emulador, não digo nas configurações que você mesmo faz, e sim os desenvolvedores, dá para resolver esses problemas de delay nesses games que a gente tá tendo aqui, que no caso foi o Rayman. E vamos então para o último game dessa lista. E para finalizar, vamos falar novamente aí daquele marsupial sensacional, vulgo Crash Bandicoot, ou como diria o Rick Editor, Crash Bond Sport, isso aí, muito parecido. Enfim, esse daqui é outro jogo do Crash que ninguém liga, ninguém gosta, mas eu gosto desse jogo aqui, eu joguei bastante no meu PlayStation 2, foi um dos jogos do Crash que eu mais joguei, inclusive. O primeiro jogo do Crash que eu zerei, pra ser bem sincero com vocês, eu tive experiência com os Crash de Play 1 também, mas esse daqui foi o meu primeiro contato direto, que eu tive o jogo pra poder jogar, e ele roda relativamente bem, é bem interessante ver o jeito que ele funciona, apesar de que tem alguns glitches gráficos que aparecem na tela, isso não é muito interessante, não é muito bacana.
mas é o que acontece aí com esse game. Ele roda parcialmente bem, dá pra jogar, dá pra experimentar, depende da configuração que você fizer. Eu já vi esse jogo rodando aí em alguns outros canais numa performance aceitável, parecia até estar em 60 FPS ou algo do tipo. Eu vi que tem como conseguir uma performance interessante nesse game, e aí eu achei curioso colocar ele no vídeo também, porque ele é um game bastante peculiar aí quando se trata da emulação no Aether SX2. Ele roda mais ou menos bem, mas roda mais ou menos mal também. Eu poderia dizer que é até próximo aos problemas que o Rayman tem, só que o Rayman ele tem alguns problemas a mais, como também ficar sem áudio, o jogo do nada ele fica sem som. Aí você escuta só o ambiente do jogo. Já que o que acontece é ficar piscando algumas coisas na tela, alguns bugs de textura, que aí começa a piscar e aí você fica meio tipo, opa, vai flicar isso aqui, mas aí não flica. Aí por causa disso parece até que é um pouquinho chato de jogar, mas dá pra aproveitar, dá pra fazer o teste aí e ver se vai ser interessante você estar experimentando esse game, beleza? E agora vamos falar um pouquinho a respeito das configurações. Primeiramente, em sistemas eu coloquei algumas modificações aqui que é muito interessante vocês prestarem atenção, como por exemplo, o pulo de ciclo eu coloquei em 3x underclock máximo para poder estar rodando os games de forma satisfatória, e a taxa de ciclo eu deixo em 100% ou em 75%, varia muito de jogo para jogo. Agora em gráficos eu utilizo a resolução 2x, eu deixo inativo 2x, que no caso é 1280 por 900, e o gráfico eu deixo usando o Vulkan, mas dá também para você experimentar com o OpenGL, só que o Vulkan roda muito melhor, principalmente na situação do Nintendo Switch. E logo abaixo também eu ativei os patches de widescreen, eu ativei algumas coisas para deixar o gráfico do game mais bonito quando eu estiver jogando, inclusive para gravar esse vídeo aqui para vocês. Aí essas são as configurações que eu fiz, e também no tamanho da fila do V-Sync deixa sempre em 2 quadros ou em 3 quadros aí para você ter uma performance interessante. Eu sempre deixo marcado tudo que eu vejo que mostra que vai melhorar a performance do game, é sempre interessante. E lá embaixo tem uma partezinha que você precisa colocar os threads máximos, porque ele vem no padrão como 2, e é recomendado vocês colocarem aí no 4 para ficar chuchu beleza e aí rodar de forma satisfatória no seu console. Dá para colocar em 5 threads também, só que o certo é 4 porque o Switch ele é 4 núcleos e 4 threads, então é só isso que tem que fazer. Nas outras configurações não tem mais nada de muito relevante para você ver. Tem as BIOS, as listas dos jogos, os avançados que já veio por padrão tudo marcado, eu nem mexo, eu deixo ele do jeito que tá. E são apenas essas as configurações que é necessário fazer para estar rodando aí o PlayStation 2 no seu Nintendo Switch. Agora só resta fazer mais testes para ver quais jogos estão funcionando direito, beleza? Então esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo que eu trouxe para vocês a respeito da emulação de PlayStation 2. Eu nunca quase falo de PlayStation 2 aqui no meu canal, e agora eu cheguei na oportunidade de falar, que no caso é rodar PlayStation 2 no Nintendo Switch. Uma coisa aí muito insana de se ver e de se fazer, tá certo? Então, se você por um acaso for novo por aqui, não esqueça de se inscrever, porque vai fortalecer demais aqui no canal, e também ative o sininho para receber novas notificações, e aproveite para deixar o like, que eu sei que você gostou desse vídeo. Eu tenho certeza que você nem sabia que o Nintendo Switch rodava esses jogos que eu mostrei para você. Então por causa disso, já fortalece aí com o like, que você tá ligado que ajuda muito. Então é isso, rapaziada, nos vemos no próximo vídeo ou numa próxima live lá no Twitch. Valeu, falou e fui!